João capítulo 4, verso 27. Diz assim a palavra: naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita, mas eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já o recebe o seu salário, e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Amém? Eu quero rapidamente aqui citar 4 pontos importantes sobre a liderança, já que estamos num culto de discipulado e de formação de líderes. Ontem eu ministrei para a igreja essa palavra acerca do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E eu falava sobre as questões ali do encontro dele com ela, da sede que ele matou definitivamente daquela mulher que tinha vários relacionamentos conturbados, fracassados. E Jesus disse a ela que a água que ele dava matava a sua sede. E eu comecei a ministração falando sobre coisas valiosas e que são fáceis e prazerosas que o Senhor nos dá. Enfim, eu não quero aqui ficar dentro da mensagem de ontem, já está nas plataformas. Eu quero atravessar essa parte e partir agora para esse encontro de Jesus com os discípulos, porque agora ele deixa de falar com a mulher, de ser o evangelista, de ser aquele que está trazendo alguém para o reino, convertendo uma vida, e agora ele começa a lidar com os seus apóstolos, que eram seus parceiros, companheiros ministeriais, e que promoviam o que ele promovia, o que lutavam, o que ele estava lutando, ou seja, estavam com ele na jornada de evangelização. É quem nós somos. A maior parte de nós aqui somos pastores, líderes, ou gente que isso faz sentido para você e que um dia vai liderar. E a primeira coisa que eu percebo aqui é Jesus, para fazer a conversão daquela mulher, antes de pregar o evangelho a ela, ele mandou os seus discípulos irem para a cidade comprar comida. E por que Jesus fez isto? Porque os discípulos, num primeiro momento, não entenderiam o que Jesus iria fazer, por causa dos seus costumes. E você, como líder, em alguns momentos da sua vida, apesar de você precisar muito de companheiros, de gente que soma, em alguns momentos você estará solitário em determinadas decisões, por causa dos costumes das pessoas e a prática que as pessoas têm de tornar lei os costumes. E as duas coisas não são similares. Cuidado para você não tratar como lei aquilo que é costume seu, porque isso muitas vezes começa a nos trazer uma divisão interior. A casa começa a se dividir, e Jesus falou que casa dividida não subsistirá, reino dividido não avançará. E muitas das nossas divisões não tem a ver com pecado, não tem a ver com corrupção, não tem a ver com imoralidade, tem a ver com costumes, tem a ver com métodos, tem a ver com o jeito que cada um tem na vida. Só que a gente tem mania de santificar os nossos métodos. A gente tem mania de tratar como pecado aquilo que a gente não gosta. E nem tudo que eu não gosto é pecado, eu só não gosto. É só um costume. Por exemplo, qual era o costume da época? Jesus era um mestre judeu, um rabino,
que o costume da época era um rabino não falar com mulheres. E somado ainda ao costume de um homem não falar com mulheres, essa mulher ainda era uma samaritana. Por isso que você vai ver os fariseus várias vezes criticando Jesus por falar com publicanos, falar com pecadores, falar com prostitutas. Por quê? Porque a casta dos fariseus, dos sacerdotes, dos rabinos, se julgava santa demais para se misturar. Então o costume era uma extensão da lei de Moisés. A lei de Moisés dizia que o sacerdote, por exemplo, não podia ir num velório, porque ele se contaminaria com o morto. Ele tinha que lavar as suas vestes, se lavar para vestir as vestes, para poder oferecer os sacrifícios de corbã. Tinha todo um costume ritual. E eles foram estendendo. A religião, ela sempre vai além da lei, né? Tem a lei e tem o legalismo. Tem o reino e tem a pimenta do reino. E normalmente a pimenta do reino são os costumes que a gente vai tratando como leis, e eles não são leis. E esse costume, por exemplo, é um costume nosso aqui, como igreja. Nós temos um costume de pastores não ficarem sozinhos com mulheres, por uma questão de preservação, de proteção. Nós temos um costume, por exemplo, que eu sempre falo aqui na igreja, que na hora da oração, que nós chamamos o povo para o apelo, mulher ora por mulher, homem ora por homem, para evitar constrangimentos, evitar excessos, evitar mais impressões. É muito mais um costume de preservação, como disse Paulo: se a carne que eu como leva o meu irmão a pecar, eu não vou comer a carne para o meu irmão não pecar. Não porque eu estou pecando por comer carne, mas porque ele vai ter uma impressão equivocada, por causa do costume dele. Eu não quero que ele tropece, então eu deixo de usufruir da minha liberdade, para proteger o irmão que é carnal, que é menor. Então nós temos esse costume, por uma questão de preservação, mas não é uma lei. Não significa dizer que se um pastor, por exemplo, precisar orar por uma mulher, ele está pecando. É bom que ele tenha vigilância. Eu, por exemplo, quando eu preciso conversar com mulheres dentro da igreja, você vai reparar que eu sempre estou num público. Eu converso com mulheres. Às vezes é uma conversa particular, mas é uma particular no meio de todo mundo. Sento ali na mesa, está todo mundo em volta, o que eu estou conversando com ela ninguém está ouvindo, mas o público protege. É um costume que eu tenho de preservação. Mas não é uma lei no sentido que se eu precisar falar secretamente com uma mulher, meu Deus, o pastor está no pecado. Eu já precisei fazer isso. Outro dia eu estava falando, tive que falar com uma mulher em secreto, que me chamou dizendo: bispo, eu preciso conversar com você. É uma mulher conhecida, uma família conhecida, pessoas públicas, e que ela estava sendo violentada dentro de casa, e ela estava desesperada, e nós precisávamos de uma estratégia. Eu precisava ouvir ela para ter uma estratégia de intervenção em relação ao que estava acontecendo. E ela desesperada me ligou, eu falei: não, vem aqui na igreja. Ela chegou aqui na igreja, a gente conversou. Agora, por ser um costume, talvez se alguém visse eu conversando com ela, iria dizer: por que ele está falando com... Não é bom que o bispo fale com alguém sozinha. Foi por isso que Jesus mandou os caras, porque Jesus tinha que conversar com aquela mulher em particular. A conversa tinha que ser particular. O costume dizia para não fazer, mas Jesus foi aquele que cumpriu a lei integral. Jesus não quebrou a lei quando conversou com a mulher. Então a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui para você é: cuidado para o teu costume não se tornar uma lei para os outros. Tem coisas que você precisa praticar, que você precisa ter de fato esses hábitos, esses métodos, mas cuidado para não tornar lei aquilo que é costume. Cuidado com isso, porque às vezes eu vejo gente julgando, condenando, apontando o dedo, acusando pessoas, e aí você vai ver, não tem pecado, não tem imoralidade, não tem libertinagem, tem só um cara cheio de manias e métodos e hábitos que talvez sejam até saudáveis, mas aquilo que ele escolheu para ele está querendo impor sobre os outros. Cuidado com isso.
Às vezes nós vamos precisar quebrar métodos, quebrar costumes, por uma razão maior. E aí entra aqui o segundo ponto muito importante, que você como líder precisa ter dos teus liderados. E se você é alguém que está caminhando sob a liderança de alguém, você precisa ter esse olhar, senão não cabe para você estar nesse lugar. Qual é? Não ande com pessoas que elas não têm em você a presunção da inocência. Não ande com pessoas que ao olhar para você, elas não te dão o benefício da presunção da inocência. Os discípulos, quando chegaram diante de Jesus, eles estranharam muito o fato de ele estar falando com uma mulher, mas ninguém disse nada, porque eles partiram da presunção da inocência. O mestre é santo, o mestre é correto, o mestre é o Senhor, o mestre é certo naquilo que ele faz, ele nunca deixou uma ponta solta, não tem o histórico na vida dele de nenhuma queda, de um pecado, não tem. É muito estranho ele estar quebrando um costume, mas vamos partir da presunção da inocência. Ele deve ter alguma razão para fazer isso. Coisa difícil, coisa intragável, é você ter que estar lidando com gente que o tempo todo você tem que estar num senso de defesa, porque o tempo todo estão desconfiando de você, o tempo todo estão te olhando com um olhar julgador, por causa dos costumes, estão te colocando sempre numa condição de culpado. Você tem que estar sempre provando que você é inocente. Deus me livre de lidar com gente assim. Quando eu identifico gente assim, perto de mim não anda. Não anda. Porque todo líder tem um sinal de contradição. E eu não estou falando de pecado, de novo. Eu não estou falando para passar pano sobre ninguém. Eu não estou falando de confiar plenamente em todo mundo, porque nós somos falhos. Jesus era santo, Jesus era perfeito, mas Jesus sendo perfeito, eles ainda duvidavam se ele era mesmo o Messias. Então eles estavam olhando para a humanidade de Jesus. O que eles estavam analisando era o caráter, o fruto de Jesus. É o que a gente tem que analisar, porque Jesus disse a mesma coisa: vocês conhecem pelo fruto. Então quando eu olho para alguém, eu parto do princípio que a história de vida daquela pessoa é uma conduta ilibada. O ministério até ali é uma conduta ilibada. Então por que eu vou estar sempre duvidando da pessoa? Por que eu não parto do princípio de que ela tem alguma razão para estar agindo de uma forma que eu não estou entendendo? É diferente do costume, é diferente do método. A Bíblia diz que Jesus teria nele um sinal de contradição. Todo líder é contraditório. Todo líder, em algum momento, ele vai tomar uma decisão que a maior parte das pessoas não vão entender. Não vão entender. Porque você carrega uma visão, você tem dentro de você uma visão clara do todo. Eles estão vendo só as circunstâncias. É por isso que alguém lidera, e as pessoas vão sendo discípulos daquela visão, seguindo o líder. E o líder, na maior parte das vezes, está vendo coisas que as pessoas não estão vendo. Então é contraditório. Só que a presunção da inocência, a presunção do caráter, a presunção de que você está lidando com alguém que o histórico dessa pessoa até ali não tem nada que a desabone, te dá a confiança de dizer: é estranho, mas ele deve ter alguma razão para estar fazendo isso. Porque senão, pastor, líder, obreiro, vão estar sempre te julgando pelas impressões que tem de você. E eu estou falando para você algo que eu sofro todos os dias. Eu não cheguei até aqui sem acusações, sem difamações, sem julgamentos. E o meu ministério até aqui, graças a Deus, não tem nenhuma conduta de imoralidade. Até aqui não tem nenhuma conduta de aversão, de heresia, de qualquer coisa que deponha contra o Evangelho. Mas o que tem de gente me julgando por causa dos meus métodos, por causa dos seus costumes, e aí às vezes a gente deixa de avançar porque a gente tem que estar se defendendo. Se cerque de pessoas que te defendam,
Se cerque de pessoas que sejam igual Pedro, que quando o cara chegou para ele disse assim: sim, o teu mestre não paga o imposto? Paga. Eles não tinham pagado. Eles estavam ali e não tinham pago o imposto ainda. Jesus já estava na casa. Talvez Pedro nem sabia se Jesus ia pagar ou não, mas Pedro conhecia o caráter de Jesus, sabia que ele era uma pessoa reta, já tinha ouvido ele falar assim: ó, dei a César o que é de César e dei a Deus o que é de Deus. Mas não pagou o imposto ainda. Mas ele costuma dizer assim, é o hábito dele, paga sim. Quando chegou diante de Jesus, Jesus olhou para ele e disse assim: de quem que se cobra os impostos, dos filhos ou dos súditos? Dos súditos. Então os filhos estão livres, querendo dizer, nós somos filhos da casa, mas só para que não haja contenda, falação, condenação, vai lá, pega um peixe lá, o primeiro que tu tirar da boca lá, coisa, paga o meu imposto e o teu também. Toda pessoa que aprende a blindar aqueles com quem ela anda, elas são beneficiadas com toda a bênção que cai sobre essas pessoas. Jesus pagou o imposto dele e do Pedro por causa da palavra do Pedro. Tu me defendeu, Pedro, então eu compartilho com você as bênçãos. Porque Deus não é hipócrita, a bênção vem da comunhão, e a comunhão não é simplesmente a gente estar junto, a comunhão é um coração alinhado. E a pior coisa que tem é você ter que estar lidando com gente que você tem que estar o tempo todo se defendendo, porque ela parte da presunção da culpa, ela está sempre te julgando, você está sempre na defensiva, não dá para caminhar dessa forma. Então se você não confia mesmo, procura quem você confia, mas não fica atrapalhando, não fica condenando, não fica julgando por causa do hábito. Não é pecado, não tem imoralidade, não tem corrupção, só tem um cara esquisito fazendo coisas esquisitas que você faria diferente. Era o que Jesus era, um homem esquisito, fazendo coisas esquisitas que ninguém tinha feito até então, contrariando costumes, mas não quebrou uma lei. A lei de Cristo nesse ministério nunca foi quebrada. O evangelho dentro desse ministério nunca foi quebrado. A preservação dos valores e princípios da palavra nunca foram quebrados. Agora os métodos são contraditórios, sempre serão. E eu não quero parar no tempo, tem muita coisa que ainda a gente vai ter que mudar para continuar alcançando gerações. Agora eu espero que as pessoas nos deem a presunção da inocência, igual Noé. Quando chegou para sua família, ele disse assim: ó, Deus mandou fazer uma arca. Deus não falou com os filhos, Deus não falou com a mulher, Deus não falou com ninguém, Deus falou só com Noé. E Noé chega para eles e diz assim, no meio do deserto que nunca choveu, nunca houve um projeto semelhante, nem para referência. Vamos construir um barco. O que é isso? Vai chover um dilúvio, que é isso? O que levou eles a somar com Noé? O que diz o início do texto: Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Provavelmente ele foi avaliado pelos seus. É muito estranho o que o pai está inventando, é muito estranho, mas ele é justo, ele é íntegro e ele sempre andou com Deus. Então vamos somar, porque provavelmente tem alguma coisa de Deus. O método é estranho, o costume é diferente, mas ele sempre foi justo, ele sempre foi íntegro e ele sempre andou com Deus. Se o teu histórico não fizer nada ao teu favor, meu irmão, se as pessoas olharem para você e não julgarem o teu fruto, ficarem julgando a tua aparência, a tua circunstância, você está no meio de gente errada. Vaza daí, porque senão eles vão acabar te matando ainda. Vão ferir o teu coração de tal forma que você vai se contaminar e as ovelhas vão se perder. Então está na hora de a gente somar com gente que a gente sabe quem são em Deus. E se a gente olhar todo mundo aqui de pertinho, todo mundo é estranho. Olha para o Marlon não é nada certo. Tanto é que o apelido dele no nosso meio aqui, o círculo nosso aqui íntimo, é Elias Maluco. É o profeta Elias piorado. Mas é o método, é o costume, é o jeito que Deus usa ele. Para mim não dá, mas eu respeito, porque eu conheço o fruto, eu conheço a história, e eu parto da presunção da inocência. Meio desconfiado, mas assim, Deus sempre usou o cara, vamos ver qual é que vai ser.
Vou fazer igual os discípulos fizeram com Jesus. Desconfiaram, mas não falaram nada. Ficaram prestando atenção. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Conversaram entre eles. Que coisa estranha que ele está fazendo de novo, né? Mas estavam ali, dando a presunção de que estavam com um homem de Deus. A gente precisa dar esse voto uns aos outros, em nome de Jesus, para que avancemos, porque muitas vezes os nossos métodos serão estranhos, mas a lei de Cristo não será quebrada em nome de Jesus. Jesus olha para eles e fala assim: o que eu tenho para comer agora vocês não conhecem. Aí de novo eles olham assim: será que alguém trouxe comida? Não estão entendendo. Porque às vezes o líder fala por metáforas, a gente fala por entrelinhas e o povo não entende. Alguém trouxe comida? Aí Jesus disse assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e concluir a sua obra. Aí eles ficaram também pensando, mas eles começaram a entender o que Jesus estava querendo dizer. O que eu quero deixar aqui para você? Se o propósito de Deus para a sua vida não for a tua maior fome, nem se meta com Ele. Se você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida e ele não for a tua maior fome, nem se meta com ele, porque você não vai dar conta de fazer algo que não seja a tua maior fome. Jesus deixa claro para eles ali. Jesus mandou os caras ir comprar comida, os caras vieram com comida, mas era só um subterfúgio para ele poder conversar com a mulher, porque ele tinha um costume para quebrar, que ele não estava com tempo agora para explicar para os caras. Lá na frente eles iriam entender. Aí os caras chegam com comida e Jesus diz assim: a minha comida, vocês nem sabem qual é. Porque Jesus estava tão focado na missão, Jesus estava tão focado no propósito de salvar a vida daquela mulher, entrar em Sicar e ver uma conversão geral, porque a Bíblia diz que eles ficaram lá 2 dias e todo mundo se converteu, e Jesus sabia que no Espírito Deus estava fazendo algo muito poderoso, e ele disse: não me interessa agora a comida, não me interessa agora a distração, a minha obra e a minha comida é fazer a obra do meu Deus e concluir. Ou seja, enquanto eu não terminar, não vou pensar em mais nada. A minha maior fome é o propósito de Deus na minha vida, e aquilo que Ele entregar na minha mão, começar e terminar. É assim que nós vamos avançar como igreja. É assim que nós estamos completando nesse ano 13 anos de idade, e nós já chegamos em lugares que muitos ministérios sonham com mais de 30 anos em chegar. É graça de Deus, é favor de Deus, é um presente, mas é também uma fome que você não faz ideia. Daqueles que estão intimamente aqui dentro sabem que a nossa fome é concluir o projeto de Deus. A cada aniversário que eu tenho é uma angústia em ver coisas. Hoje ainda me perguntaram sobre o futuro da igreja. O meu futuro é continuar sendo a igreja que somos, mas tem ali a parte da visão para concluir. A minha fome é aquilo ali. Enquanto eu não concluir aquilo ali, eu não vou sossegar. Eu peço a Deus saúde, vitalidade, para concluir e poder ver e desfrutar ainda do que nós vamos fazer. Dedicação, sem distração. Aí eu fico vendo gente que diz que tem propósito, mas qualquer coisa distrai, passa uma borboleta. Distraído, desconectado, viajando, zolhudo, tem fome para tudo que é coisa, quer abraçar o mundo. Se Deus te entregou uma coisa, faça essa coisa bem feita. Faça com dedicação, faça com diligência, faça com excelência. Tenha fome por isso, porque senão não vale a pena nem se meter. Porque o reino de Deus é conquistado à força. Eu vejo gente que se empolga, e tal, é ministério, entra no ministério, o primeiro problema, não era bem o que eu pensava. Deus me trouxe para essa igreja, Deus falou comigo, aqui é o meu lugar. Passa 3 meses, Deus falou para mim que o meu tempo acabou. Ainda bota Deus na equação, não tem temor de Deus. Aí o Deus dele é um Deus de obras inacabadas, é um Deus de coisa que nunca conclui. Não, é porque não tem fome, não tem fome. Tem essa fome. Por último, e a gente encerra, diz o texto que Jesus olhou para eles e falou assim: vocês dizem que daqui a 4 meses haverá colheita, mas eu digo, levante os olhos, vejam, os campos já estão brancos.
Não é depois que se formar, não é depois que terminar, não é depois que não sei o quê, não é depois. Não, é agora. É agora. É conciliando mesmo. É fazendo hora extra mesmo. É até que possa ser integralmente, se um dia for integralmente, mas conciliando todas as coisas, com fome no propósito. Mas é verdade que muitas vezes você vai ter que se virar. É assim numa carreira, é assim numa profissão, é assim num concurso público, é assim num trabalho que vale a pena. E o Senhor está dizendo a mesma coisa. O Senhor está dizendo: vocês, não é depois, é agora. Os campos já estão brancos. O Evangelho tem que ser pregado agora. Se o Evangelho tem que ser pregado agora, e somos nós que estamos vivos agora, o que a gente vai esperar? As pedras clamarem? Porque deixar de ser pregado não vai. Jesus falou: se vocês se calarem, as pedras vão clamar. Vocês vão perder para as pedras, vão passar vergonha, porque vocês vão ver pedra falando. Agora, se os campos estão brancos, a necessidade está aí, a demanda está aí. Por exemplo, nós estamos com uma demanda alta no Ministério Infantil, altíssima, cheio de crianças lá dentro, muitas atípicas, e uma inconstância dos professores, porque óbvio, lidar com crianças não é fácil. Tem até um ditado que diz assim, né, que filho é igual pum, tu suporta o teu. Então é uma vocação. Mas gente que tem fome de propósito, entende e se sacrifica por isso, se dedica a isso. Os campos estão brancos, nós estamos vivos, então é conosco. Aí Jesus diz assim: eu os enviei para vocês colherem o que vocês não plantaram. Outros fizeram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. E aí eu concluo aqui com o início da mensagem de ontem. Existem coisas que Deus nos entrega, que são muito mais fáceis para nós e muito mais prazerosas para nós, todavia deve ser dado o mesmo valor como se tivéssemos sofrido muito por elas. Você quer ver uma delas? A igreja. Os nossos pais na fé morreram, foram esquartejados, foram perseguidos e mortos. Nós temos uma liberdade tão grande que a gente resolve ajuntar um pessoal para ir para a beira da praia, vai 15 mil crentes cantar aleluia Jesus na beira da praia. Olha que beleza, que maravilha, que facilidade, que prazer. Mas a gente tem que aprender a dar o mesmo valor, não é hype, não é para encontrar, arrumar uma namorada, não é para glorificar ao Senhor com o mesmo espírito que aqueles que glorificavam morrendo tiveram. É mais fácil, é mais prazeroso, mas o valor tem que ser dado. A Bíblia diz que o plantio da semente se faz com choro, e a colheita se faz com alegria. O que Jesus está dizendo? Alguns plantaram com choro, mas vocês vão colher com alegria. Todavia dê o mesmo valor que aquele que plantou chorando deu. Porque é assim que os ministérios se perdem, é assim que as empresas tradicionais de família se perdem. O avô semeou, chorou, plantou, construiu um império. O filho aproveitou, o neto veio e jogou tudo fora. E aí tem aquele ditado: vô rico, pai nobre, neto pobre. Por quê? Porque não deu o valor, pegou as coisas fáceis, prazerosas, poderia crescer ainda mais, curtir a vida na facilidade, no proveito, todavia desvalorizando, jogou tudo fora. É o filho pródigo que pegou a riqueza do pai, com facilidade, com prazer, só que foi viver dissolutamente, jogou tudo fora. Então nós estamos hoje colhendo o que muitos sofreram para plantar. Só que a gente tem que dar o mesmo valor. Está fácil, está prazeroso, mas não desvalorize. Eu não sei o que Deus botou na sua mão, é muito valioso. Outro dia eu preguei aqui uma mensagem sobre os talentos.
dizendo que um talento é 35 quilos de ouro. Quanto é que está a grama do ouro? Quanto é que está o quilo do ouro? Um talento é 35 quilos de ouro. Quanto vale um talento? Aí para um, Deus deu um, conforme a sua capacidade, só cabia um. Para outro, Deus deu 10. Só que, por mínimo que seja o que o Senhor te deu, é muito valioso. Um talento já faz você viver de renda, tu e as tuas gerações, por muito tempo. Porque qualquer coisa que Deus faça, ainda que seja pequena, é muito valiosa. Qualquer coisa que seja facilitado é valioso. Então, em nome de Jesus, que a gente tenha isso no coração. Eu deixo essa palavra hoje para nós. Que a gente aprenda a somar uns aos outros, partindo do princípio que todos nós estamos bem intencionados. Tem joio no meio da igreja? Tem. Tem gente perversa no meio da igreja? Tem. Mas tem muita gente tratando como joio e perverso, gente que só está tendo atritos por causa de comportamentos, de hábito, de método, de costumes. Mas se você conversar com um e com o outro, você vê que os dois querem a mesma coisa, ver um reino prosperando. Então vamos partir da presunção da inocência de todo mundo. E aquilo que não for luz, aquilo que não for de verdade, logo vai aparecer. A mentira não prevalece no meio da igreja. Mas ao invés de já começar condenando, partimos do princípio de que o fruto daquela vida até hoje não tem nada que depois encontra. Então é estranho, mas é de Jesus. Vamos ter fome. E aliás, eu estou com uma fome, eu estou falando e meu estômago está roncando. Mas fome pelo propósito. Ser maior do que qualquer outra coisa. Para de fato a gente fazer coisa relevante. Só faz coisa relevante quem tem fome. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque deles é o reino. O reino se conquista com esforço. O reino é para quem é faminto. O governo de Cristo é para quem é faminto. A eficácia da igreja é para quem é faminto. É muita fome, tem que ter muita fome. Então para de comer porcaria, porque quando a gente come porcaria antes do almoço, antes da comida de verdade, a gente engana a nossa fome, mata a nossa fome e não se nutre daquilo que é de fato importante. Faça como Jesus. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai e concluir a sua obra. Depois a gente come outra coisa. Agora eu preciso me alimentar disso. E vamos dar valor, porque de fato os próximos anos vão sendo facilitados. Você pode acreditar, o pior já passou. Já passou. A gente já começa a se beneficiar de facilidades que nós, o Fabiano sabe disso, o Marlon sabe disso, o Bispo Eli sabe disso, quem está aqui conosco há mais tempo, enfim, o Tom sabe disso. Quem está desde o início sabe que a gente já sofreu muito, mais do que sofremos agora. Tem períodos de sofrimento? Tem outras tretas que vamos ter? Tem, mas o pior já passou. Nós já estamos entrando numa fase da igreja onde as promessas estão sendo realizadas dia após dia. O Senhor está facilitando, o Senhor está dando prazer, mas o Senhor espera que essa facilitação e esse prazer não nos distraia, mas nos dê ainda mais determinação. Vai ficar mais fácil para que a gente possa fazer mais em nome de Jesus e não relaxar. Porque grandes são as coisas que o Senhor vai fazer em nome de Jesus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está aqui hoje é porque é para você mesmo essa palavra, é você que o Senhor quer usar. Os campos estão brancos, levante os teus olhos e veja. Não perca para as pedras, deixa o Senhor te usar, porque Ele vai te usar poderosamente. Vão se levantar líderes abençoadíssimos e servos abençoadíssimos nessa casa em nome de Jesus.